Com acesso à internet e a facilidade de se enviar informações, a gente finalmente está na era da informação. E nessa era, os nossos dados pessoais têm um valor diferenciado do que tinha algum tempo atrás. Só para mostrar para vocês um pouco dessa situação, Google e Facebook, que são duas empresas que trabalham diretamente com dados pessoais dos usuários, estão na lista das 20 maiores empresas do mundo. E como os nossos dados são muito valiosos, golpes e vazamentos ilegais dessas informações têm ocorrido com mais frequência. Por exemplo, no início do ano ocorreram 2 grandes vazamentos de dados dos brasileiros. O meu nome é Vitor e hoje nós vamos falar sobre os mega vazamentos de dados que ocorreram no início do ano de 2021. Nesses 2 mega vazamentos de dados, vazaram informações de CPF de 223 milhões de brasileiros. Sim, 223 milhões. Só para você ter uma ideia, a população atual do Brasil é de 209,5 milhões de pessoas. Ou seja, vazaram mais informações do que brasileiros vivos atualmente. Isso nos leva a crer que nesses vazamentos de dados, inclusive, existem CPFs de pessoas já falecidas. O primeiro vazamento, que ocorreu no final de janeiro, possui informações básicas vinculadas ao CPF, como data de nascimento, nome completo da pessoa e o número do CPF também. Já o segundo vazamento, que foi mais sério, ocorreu no início de fevereiro e, além dos dados básicos que já tinham sido vazados em janeiro, também foram disponibilizadas informações como escolaridade, renda e situação de crédito no Serasa. Esse segundo vazamento é muito mais sério do que o primeiro, porque com todas as informações vazadas, criminosos podem utilizar esses dados para realizar empréstimos ilegais, criar contas falsas em bancos e inclusive realizar compras no nome da pessoa. E como a gente está falando de 223 milhões de CPFs, é muito provável que a maioria absoluta da população brasileira tenha sido exposta nesses vazamentos. Ainda não se sabe de onde esse vazamento ocorreu, inclusive especialistas acreditam que essa lista que vazou seja uma composição de várias outras listas que já tinham vazado nos anos anteriores. Mas fica tranquilo, pessoal. Se você tem alguma dúvida e ficou com medo de o seu nome estar sendo utilizado de maneira irregular, existe uma plataforma do Banco Central do Brasil chamada Registrato, que possui todas as informações de empréstimos, contas de banco ligadas ao seu CPF e possíveis dívidas que possam existir no seu nome. Nós vamos deixar aqui na descrição dessa aula esse site, você pode acessar, se cadastrar e verificar a situação do seu nome. Se você notou alguma coisa errada no seu cadastro no Banco Central, é importante que você procure ajuda jurídica e também a polícia. Tudo bem, pessoal, tudo isso que aconteceu nos faz pensar em uma coisa importante nos dias de hoje, que é a segurança dos nossos dados. É importante, pessoal, que a gente não forneça os nossos dados básicos para qualquer pessoa ou serviço que esteja pedindo por eles. Existem alguns sites que pedem seu e-mail, CPF, até seu nome completo para você realizar a leitura de um artigo. Se você não conhece a origem desse serviço, se você nunca ouviu falar daquilo que você está vendo, não dê os seus dados para essas pessoas, porque eles podem ser usados de maneira irregular. É muito importante que a gente cuide bem dos nossos dados pessoais. E também falando de dados, em 2019 foi aprovada a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados. Essa é uma lei que já está valendo em território nacional e possui diversas tratativas quanto à proteção de dados de usuários. Por exemplo, se uma empresa vazar dados pessoais de seus usuários, essa lei impõe multas severas para essa empresa. A lei já está valendo, mas infelizmente a máquina pública ainda não está pronta para lidar com todas as fiscalizações necessárias, pois uma agência para essas fiscalizações vai ser criada e infelizmente ela ainda não está funcionando. Porém, pessoal, essa lei é um passo importante em relação à proteção dos dados de usuários. Às vezes a gente deixa nossos dados até num currículo, de repente a gente coloca nosso nome completo, CPF, data de nascimento, e entrega esse papel para uma empresa e essa empresa não dá o destino correto para aquelas informações. A lei também trata dessas situações. O que é importante dessa lei é que ela não está tratando somente de dados digitais, mas também dados físicos que você possa ter entregue a ela. Pessoal, a gente está encerrando por aqui essa aula informativa sobre o mega vazamento de dados que ocorreu agora no final de janeiro e início de fevereiro. Se você tem alguma dúvida, fala com a gente lá na nossa comunidade do Facebook, que lá temos diversos professores, alunos e equipe de suporte para te atender. E lembrem de sempre proteger os seus dados pessoais, porque isso é uma informação muito valiosa. Muito obrigado por ter ficado com a gente até aqui e até mais.